As pessoas, elas buscam ajudas porque elas precisam desenrolar daquele problema, certo? Agora veja bem, se o terapeuta trata essas pessoas dentro da visão do problema delas, nós temos que entender se não é o dever dele atender a ele primeiro, né? Porque eu falo isso porque eu já vi muitos casos de terapeutas, atendi muitos médicos, muitos psicólogos, dentistas, todos profissionais, terapeutas, coaches, mentores que trabalhavam com pessoas da área de recursos humanos, líderes de empresas, né? Empresários, todos que lidavam com pessoas. E aqui, o que era muito comum? A questão do terapeuta, eu chamo de terapeuta o atendente, está certo? Que fique claro que é o atendente de pessoas. Então, esse terapeuta, ele sabia muito bem dar muitos conselhos, ele sabia muito bem orientar as pessoas, mas aí você ia mais a fundo e você sentia que aquilo que eventualmente ele estava falando não estava condizendo com a sua realidade. Então, veja bem, quanto mais o terapeuta tratar a si mesmo, mais ele vai evoluir. E quanto mais ele o fizer, mais autoridade ele vai ter no assunto para que ele possa lidar com os outros. Só que aí tem um detalhe, né? A evolução, ela nunca termina. Você já parou para pensar nisso? A evolução, ela não termina, né? Quando você começa, principalmente quando você toma gosto por um processo evolutivo, você não consegue mais parar. Porque você começa a fazer reciclagens, você começa a atuar naquele ponto, aquilo te motiva, porque você se torna uma pessoa melhor, aquilo te avança, aí você busca outra fragilidade para trabalhar aquilo vai te elevando, aí você busca um outro ponto crítico e você vai avançando, simplesmente porque você entendeu o que se diz de processo evolutivo, né? O que é a evolução. Então, ela não acaba. Por quê? Se ela acabar, ou no momento que ela acabar, nós podemos dizer que o terapeuta estagnou. Não é verdade? Ou eu, enquanto consciência, eu sou terapeuta. À medida que eu penso, poxa, eu já aprendi tudo. Então, olha um equívoco que pode acontecer também quando você busca um terapeuta, né, na sua direção, ou quando o próprio terapeuta vai escolher um outro terapeuta para ele fazer as suas reciclagens. Ele começa a achar que, eventualmente, aquele terapeuta que ele está trabalhando precisaria estar 100% perfeito em tudo. Não é verdade. Às vezes nós vamos ter pontos que nós somos muito bons, traços que nós temos altíssima qualidade. O terapeuta é assim, por isso devemos buscar o processo evolutivo. Porque aqueles pontos que nós sentimos fragilidade são aqueles pontos que necessitam que nós, enquanto profissionais, também busquemos ajuda. Está certo? Então, quando o terapeuta adentrou na própria limitação, ele vai avançar demais. Porém, nós temos que saber que talvez este seja um dos maiores problemas de todos, né? Porque o nosso ego, ele domina, né? Parece que nós sabemos tudo. Se o próprio terapeuta, ele não se coloca para o experimento, quer dizer que aquele experimento que ele pode estar orientando a você, talvez não seja funcional. Então, o próprio terapeuta, dentro dessa colocação, ele teria que fazer a seguinte pergunta: aquilo que eu estou indicando para você fazer, eu faria para mim? Entende? Essa é uma das visões que o terapeuta ele precisa entender. Aquilo que eu estou indicando para você é funcional também se eu estivesse passando pelo mesmo problema? Então, isso quer dizer que eu teria que estar aberto às reciclagens, às experiências, a apresentar também as minhas fragilidades, para que, de fato, eu conseguisse avançar dentro desse contexto de evolução.